Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Vamos dar início a mais uma semana de estudos, né? Que seja uma semana muito abençoada. E a mensagem do dia é: sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Então, que a gente aprenda a plantar, né, essas sementinhas. E a gente vai dar início hoje com ciências, tá bom? Onde o nosso objetivo é identificar e comparar as formas de reprodução das plantas, analisando os tipos de reprodução com sementes e sem sementes. A gente vai identificar e diferenciar também. Então, vamos acompanhar o estudo na página 80, iniciando. Você já viu alguém plantar uma folha e dela nascer uma planta? Experimente fazer brotar, desenvolver-se, nascer, uma folha de violeta africana em um copo com água. Observe que, depois de certo tempo, surgem raízes e uma nova planta começa a crescer. Veja as imagens aí, né? Há outras plantas, né, que podem se reproduzir de pedaços do caule ou da raiz. Veja alguns exemplos. Vejamos aí, ó. Nós temos a cana-de-açúcar, que pode se reproduzir de pedaços do próprio caule, e temos também a batata doce, né? Que pode se reproduzir a partir, né, das raízes, né? Você plantando as raízes, podem surgir, né, um novo pé de batata doce. Olha que interessante, pessoal. Vocês já pararam para pensar nisso ou vocês têm essa experiência própria em casa, né? Vendo os pais de vocês plantarem. Agora, dando continuidade lá na página 82, vamos conhecer como acontece a reprodução com sementes. A gente viu sem sementes, agora com. Vimos que muitas plantas se reproduzem das sementes. Mas de onde vêm essas sementes? Vamos acompanhar a seguir. Partes da flor. Primeiramente, as flores participam da primeira etapa da reprodução de muitas plantas. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Observe a figura abaixo de uma flor representada em corte. Primeiramente, as pétalas geralmente são partes coloridas e vistosas. Elas podem atrair animais como abelhas e beija-flores. Nós temos a parte feminina da flor identificada aí, né? E também algumas flores têm nectários, que são partes que produzem um líquido açucarado chamado néctar. Aí vejamos aqui a parte masculina da flor, em que há grãos de pólen, e as sépalas, né? Que geralmente são pequenas e verdes. Elas protegem a flor enquanto ela está fechada. Bom, apenas as partes femininas e masculinas, como está identificado aí na imagem, podem participar diretamente da reprodução. As outras partes são apenas para proteger a flor ou atrair animais, tá bom? Agora conheceremos um pouco sobre a polinização. A parte masculina da flor produz pequenos grãos, chamados de grãos de pólen. Para que a semente se forme, né, é preciso que os grãos de pólen sejam transportados da parte masculina até a parte feminina da flor. O transporte de grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor é chamado de polinização. Vejamos aqui o exemplo. Um inseto pousa na flor do maracujeiro, né, do maracuzajeiro, enquanto se alimenta do néctar. Segundo passo, grãos de pólen ficam grudados em seu corpo. Olha como acontece essa transportação aí, ó. Né? O inseto pousa em outra flor e os grãos de pólen ficam presos na parte feminina da flor. Depois de certo tempo, as pétalas e outras partes da flor polinizada secam. O maracujá, que é o fruto, começa a se desenvolver. E, por último, o maracujá amadurece, né? Ele contém as sementes que podem germinar e originar novas plantas. E assim acontece tudo de novo através da polinização. Olha que interessante. Identificamos aí, né, a participação, né, de outro ser vivo dentro, né, dessa reprodução com sementes, que é, no caso aqui, um inseto, né? Muito interessante, né? Muito curioso. Dando continuidade agora na página 84. A polinização, gente, pode ser realizada pelo vento ou por animais, né? Como insetos, beija-flores e morcegos. A gente viu ali o exemplo, né, realizada por animais. Os animais polinizadores se deslocam de flor em flor em busca de certas substâncias, como o néctar, né, que é o líquido açucarado produzido por algumas flores. Enquanto fazem isso, levam os grãos de pólen de uma flor a outra. Nós temos aqui um beija-flor fazendo exatamente isso, né? E temos aqui um destaque, né? Flores pouco vistosas, como as flores do milho, têm seu pólen espalhado pelo vento. Então, aqui nós temos duas imagens, né, comparativas. Como as sementes se espalham? Algum tempo depois da polinização, né,
As pétalas e outras partes da flor murcham e caem. A parte feminina se desenvolve e dá origem ao fruto. Dentro dele estão as sementes. Quando os frutos estão maduros, as sementes em seu interior estão prontas para dar origem a uma nova planta, né? E algumas sementes se desenvolvem perto da planta de origem, como acontece com a mamona. Outras são levadas para longe, carregadas pelo vento, como acontece com a espatódia. Vem o exemplo, ó. Quando está maduro, o fruto da mamona se abre e lança sementes ao chão. Agora, dando continuidade, na página 85, né? Algumas sementes são ainda espalhadas por animais. Veja alguns casos abaixo, ó. A cutia come frutos carnosos e as sementes são eliminadas em suas fezes. Ao se deslocar, a cutia espalha essas sementes. Olha que curioso, gente. E o carrapicho é um fruto seco. Possui muitos espinhos pequenos que grudam no corpo de animais ou na vestimenta de pessoas e assim suas sementes são levadas para longe. Olha que interessante. O surgimento de uma nova planta, como acontece? Nem todas as sementes produzidas dão origem a novas plantas. Algumas sementes não encontram condições adequadas no ambiente para germinar. Tem isso também, viu, pessoal? Para dar origem a uma nova planta, a semente precisa de gás, oxigênio, água e temperatura adequada. Quando a semente está em um ambiente com essas condições, ela pode se desenvolver. O desenvolvimento da semente em uma nova planta é chamado de germinação. Vejamos aí o exemplo, ó, nessas imagens embaixo. Em geral, a raiz é a primeira parte que se desenvolve em uma planta. As sementes contêm uma reserva de alimento que é usada pela planta nos primeiros dias após a germinação. E depois que a reserva nutritiva acaba, as plantas jovens, né, são capazes de produzir o próprio alimento através da fotossíntese que a gente viu, né, anteriormente. Olha que interessante, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos para a atividade. Na página 88, questão 1, letra A e B, e também na página 88, questão 2. E na página 89, questão 3, lê com bastante atenção para interpretar o que está sendo perguntado e responder corretamente, tá bom? E temos também uma atividade bônus. Vocês vão fazer um vídeo contando um pouco sobre alguma planta que você conhece ou tem em casa e identificando sua forma de reprodução. Você pode chamar seu pai e sua mãe para lhe ajudar nessa tarefa, tá bom? Ele vai dizer qual é a planta e como aquela planta, né, nasceu ali. Se foi plantada ou se quando ele chegou ali essa planta já existia. Enfim, eu quero um vídeo bem bonito falando um pouco sobre essa planta, tá bom? E é isso, pessoal. Beijão. Eu estou aguardando o retorno de cada um de vocês.